Encontramos-nos em Holmen, na região do Ártico canadiano, onde vive o povo Inuit. Este é um dos mais tradicionais e conservadores territórios a oeste do Alasca. Nestas terras vive-se exclusivamente dos recursos naturais, petróleo, gás natural e também do turismo. Ao norte da floresta, estende-se uma terra de beleza selvagem. Durante o verão, quando a luz do sol brilha quase continuamente e uma abundância de flores desabrocha na tundra, as temperaturas podem atingir os 60 graus centígrados negativos. O inverno é longo, gelado, escuro e cruel. Acompanha-nos nesta expedição cultural Tony Mendes, professor de História no ensino particular em Toronto e um apaixonado pela saga dos portugueses que se radicaram no Canadá. Tony Mendes nasceu no distrito de Viana do Castelo, mas mais exatamente em terras de Arcos de Valdevez. Imigrou com a família para o Canadá quando tinha 3 anos. A história cedo se lhe revelou um interesse prioritário e até mesmo incontornável. Sempre que é oportuno, fala aos alunos de outras origens, que não a lusa, da fascinante gesta das descobertas. Tem-se dedicado à pesquisa e a sua curiosidade sobre os ignorados portugueses que, em recuados tempos, vieram para o Canadá. Atingiu o pleno quando se juntou aos organizadores das celebrações do 50º aniversário da chegada a terras canadianas da primeira imigração oficial e organizada dos seus compatriotas. Na sua pesquisa, Tony Mendes encontrou dados que indicavam a presença de portugueses nestas paragens muito antes da chegada da imigração acordada entre os governos do Canadá e Portugal. Acho que é importante conhecer a história, sobretudo para os ingleses, porque muitas vezes os ingleses não têm conhecimento das outras culturas que fizeram parte da história do Canadá. E como professor de História e professor de Geografia, interessa muito ensinar os canadianos sobre a participação portuguesa no Canadá. Ao pesquisar sobre a frota branca White Fleet, constituída por lugres pesqueiros portugueses que vinham em demanda do bacalhau da Terra Nova, o professor de História encontrou informação sobre 3 jovens nativos, mestiços de português, que andaram embarcados num navio chamado Crioula. Foi a altura do Tony Mendes concretizar o sonho de ir aos territórios do Noroeste em busca de descendentes de portugueses. Found out that I had some ancestry from my grandfather, Jimmy Nugana. Jimmy, neto de um português de idade bastante avançada, mal consegue falar connosco, tomado de grande emoção ao recordar o passado. Conta-nos que o pai morreu tuberculoso quando ele tinha 6 anos e que foi adotado por uma outra família também de sangue luso. Os 2 jovens adoraram ter ido a Portugal e de ter podido conhecer a terra dos seus antepassados. Até então apenas memórias transmitidas oralmente, de pais para filhos, como se fossem joias de grande valor. I'm Nagalit, and I'm part Portuguese, and that's just the beginning of it. I have a few more European ancestors also. A bisavó materna de Joel era filha de um português, mas ele também tem sangue lusitano do lado paterno. O Joel diz-nos, com alguma satisfação, que há quem ache que ele parece português. Foi por terem origem lusa que estes 2 moços puderam cumprir a rota Aveiro-São João da Terra Nova. Uma viagem que nunca mais esquecerão. Outra bonita história que contarão aos seus filhos e estes aos seus descendentes, para que o grande rio da memória não deixe de correr. There's 2 If you ever went to Fisher Island, there's a history about the sailors that died there. And I look up from the markers, you got a bunch of markers there, maybe 10, 15 people that has died there, froze to death or get killed or
I think there was a couple of Portuguese there. Ao consultarmos registros paroquiais e oficiais, apenas encontramos um nome, o de Peter Lopes, que, em 1927, foi batizado na Igreja Anglicana da região. Só conhecendo a vastidão gelada destas terras e a dureza da vida cotidiana das suas gentes, é que podemos avaliar a escassez de recursos e de comunicações há 70 ou 80 anos atrás. Encontrei, aliás, algo a falar sobre os portugueses que participaram no Crioula, que em 1998, salvo erro, foram para Portugal. E lá disse que havia 3 jovens destas partes do Canadá, de raízes portuguesas, que participaram. E eu queria saber quem eles eram e se havia mais portugueses aqui e como é que era possível. Só conhecendo a vastidão gelada destas terras e a dureza da vida cotidiana das suas gentes, é que podemos avaliar a escassez de recursos e de comunicações há 70 ou 80 anos atrás. O Canadá é o lar de 1/4 da população inuit mundial, dantes chamados de esquimós. Hoje, a maioria vive espalhada por cerca de 40 comunidades pequenas e remotas ao longo da costa norte do continente canadiano e nas ilhas árticas que se estendem por 400 km e por 5 fusos horários. A tecnologia tornou a vida mais fácil para os Inuit, facilitando o transporte e as comunicações, melhorando a assistência médica e a proteção contra a severidade do clima. O tradicional trenó puxado por cães foi em larga escala substituído por veículos próprios para a neve, concebidos para todo o tipo de terreno, carros e caminhões. O arpão deu lugar à espingarda e o igloo, a tradicional habitação de gelo, foi substituído por casas com aquecimento central, eletricidade, utensílios e canalização. Hoje, o igloo é somente usado em áreas remotas, durante a época da caça. Mas a vida moderna também trouxe os seus problemas. Como muitos outros aborígenes, os Inuit têm de enfrentar o brutal desafio da adaptação à vida de uma sociedade moderna e industrializada, enquanto mantêm ou tentam preservar a tradição das suas raízes sociais e culturais. Estes portugueses vieram para o Canadá há cerca de 120 anos, em baleeiros americanos com tripulações cabo-verdianas e açorianas. A rota da caça à baleia ia até à última fronteira dos grandes gelos. Muitos tripulantes desembarcaram e fizeram amizade com os nativos. Alguns decidiram ficar para construírem uma nova vida, acabando por perder o contacto com as suas raízes. No inverno, durante 30 dias, o sol não chega a nascer e durante 57 dias, o astro-rei não se põe. Inuvik significa o lugar do povo. Tony Mendes sonha escrever um livro sobre o que tem vindo a descobrir. A sua aventura pelos mares da pesquisa histórica apenas agora se inicia.